Você ouviu recentemente que a taxa de mortalidade superou a de natalidade no Brasil? Será que isso é verdade? E mais, será que a população brasileira vai ficar menor? Nesse vídeo eu vou responder a essas e a outras várias questões, mas eu já te adianto que o que está acontecendo no Brasil hoje é um fenômeno inédito. Mas primeiro, é importante que você saiba que a população brasileira hoje é de 212 milhões de pessoas e com isso nós somos o 6º país mais populoso do mundo. Só que essa posição não vai se manter assim para sempre. Na verdade, a nossa população até vai crescer por mais alguns anos. Porém, entre o ano 2043 e o ano 2050, a população brasileira vai começar a diminuir sim. A previsão mais exata no momento é que isso aconteça por volta do ano de 2047 e daí em diante o Brasil vai ser ultrapassado gradualmente por outros países no ranking dos mais populosos. Ou seja, daqui a algumas décadas a taxa de mortalidade do Brasil vai ser maior do que a taxa de natalidade. E com isso, a previsão é que o Brasil saia da 6ª para a 13ª colocação entre os países mais populosos em 2100. Hoje nós somos 212 milhões de pessoas, mas no futuro seremos menos de 170 milhões de brasileiros vivendo aqui. Acontece que não foi preciso esperar 2047 para que a gente visse a mortalidade superar a natalidade. Nesse mês de abril de 2021, pipocaram várias notícias falando sobre esse assunto. Para quem não sabe, a primeira contagem séria da população brasileira aconteceu em 1872, quando foi realizado o primeiro censo demográfico no Brasil. E de lá para cá, ao longo desses quase 150 anos, nunca houve mais gente morrendo do que nascendo por aqui. Só que agora isso está acontecendo. Mas como? O que explica esse fenômeno? Bom, a verdade é que aconteceram duas coisas simultaneamente. A mortalidade subiu muito e a natalidade caiu um pouco. No caso da natalidade, é bom lembrar que o Brasil vive uma grave crise econômica e que em momentos como esse, as pessoas costumam adiar os planos de ter filhos ou até mesmo de se casar. Além disso, é óbvio, a gente vive um momento de gravíssima crise sanitária e desde março de 2020, as pessoas têm pensado muito antes de escolher ter filhos. E aí um dado relevante é que tem havido uma diminuição do número de casamentos e um aumento do número de separações. E os resultados disso tudo começam a ser vistos agora, com a queda no número de nascimentos, fazendo com que a taxa de fecundidade das mulheres brasileiras fique ainda menor do que ela já estava até 2019. Mas vamos lá, não é incomum que a gente tenha uma queda no número de nascimentos em momentos de crise. Essa é uma situação temporária e é até provável que aconteça um baby boom após o fim da pandemia, como aconteceu já em outros momentos da história, como por exemplo em períodos pós-guerra. Por isso mesmo, o fato mais relevante da atualidade é o aumento brutal do número de mortes. Para quem não sabe, em 2020 o Brasil teve 275 mil mortes acima do esperado. O que significa que no ano passado o número de mortes subiu muito e não apenas por causa de Covid. Na verdade, esse excedente de mortes pode ser, em parte, atribuído ao próprio colapso do sistema de saúde, que tem uma ligação sim com a pandemia. E aí, em algumas cidades, o saldo negativo de vidas já é uma realidade desde o ano passado, como é o caso do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. Com isso, o que a gente está vendo é um cenário inédito de crescimento vegetativo negativo, ou seja, mais gente morrendo do que nascendo. E nesse contexto de pandemia, até é verdade que houve uma diminuição do número de mortes violentas, porque tem menos gente circulando pelas ruas. Mas quase todas as outras causas de morte tiveram um aumento, e em alguns casos, um aumento expressivo. Mas aí você pode estar pensando, então esse aumento da mortalidade está ligado ao aumento do número de outras mortes, e não tem nada a ver com o Covid. Só que isso não é verdade, porque infelizmente as mortes por Covid estão imbatíveis no Brasil dos dias de hoje. Para que você tenha uma noção, em março de 2021, a Covid-19 matou mais gente do que a soma de todas as mortes por câncer, HIV, infarto e AVC. E infelizmente, esse número de mortes por causa da Covid
tende a continuar aumentando. E com isso, uma outra coisa tem acontecido: a diminuição da expectativa de vida dos brasileiros. Essa taxa, também chamada de longevidade, mede aproximadamente até que idade alguém iria viver caso nascesse no momento atual e fosse submetido às condições de vida dos dias de hoje. E uma pesquisa feita recentemente e divulgada no dia 13 de abril de 2021 pela Universidade Federal de Minas Gerais e outras 3 universidades estrangeiras mostrou que a pandemia de Covid-19 roubou sozinha 2 anos de vida dos brasileiros, ou seja, fez com que a nossa expectativa de vida caísse em 2 anos. E esse índice crescia sem parar desde 1945, como resultado da melhora nas condições sanitárias, no acesso à saúde, no avanço da medicina, em suma, na melhoria nas condições socioeconômicas da população brasileira. Só que em 2020, esse quadro se reverteu. A estimativa era que em 2020 a expectativa de vida no Brasil alcançasse 77 anos, mas por causa da Covid, ela ficou estacionada em 75 anos. E em algumas unidades da federação, esse retrocesso foi ainda maior. É o caso do Distrito Federal, Amazonas, Roraima, Amapá e Espírito Santo, onde a expectativa de vida caiu em 3 anos. E é importante a gente pensar também que existe um grande número de subnotificações, ou seja, só vai dar para ter uma noção exata do tamanho das consequências demográficas que a Covid está gerando no Brasil mais para frente, quando houver mais informações e a gente puder fazer uma análise mais completa. Agora, o que é certo é que a queda na expectativa de vida no Brasil vai puxar o nosso IDH para baixo. E é claro que há esperança de que isso possa melhorar em 2022, mas não há qualquer garantia de que a expectativa de vida e o IDH vão voltar aos níveis pré-pandemia de maneira rápida. Essa situação inédita, em que há mais mortes do que nascimentos, deve se manter assim até o fim do primeiro semestre. E no segundo semestre, é possível que nós vejamos um retorno do equilíbrio entre essas duas taxas. Só que é claro, isso depende da vacinação e da melhora nas condições econômicas do país. Isso quer dizer que o saldo populacional deve voltar a subir, mas a passos lentos. Até porque, com o sistema de saúde em colapso, fazer a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças fica muito mais difícil. E além disso, tende a haver um aumento na desigualdade, porque a Covid-19 não mata da mesma forma os mesmos grupos etários e nem os diferentes grupos sociais. Na prática, o que os dados têm mostrado é que negros e pobres são os mais afetados. Por isso, em resumo, dá para dizer que a pandemia de Covid-19 está mudando a demografia no Brasil. A mortalidade subiu, a natalidade caiu e a expectativa de vida também. Com isso, pela primeira vez na história, a mortalidade entre os brasileiros está mais alta do que a natalidade. E a gente sabe que essa é uma situação temporária, só que os efeitos da pandemia tendem a se manter ainda por algum tempo. Por isso, a conclusão é clara: a mortalidade por Covid no Brasil tem sido catastrófica. E é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você deixe o seu like e também aproveita para poder se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí sempre que houver um vídeo novo, você vai ser avisado na hora que ele for lançado.